Gente, eu tenho, obviamente, que após a fala do ministro Roberto Rodrigues, não há muito o que eu possa falar sobre a essência do nosso agro e os desafios que nós enfrentamos. Acho que cabe a mim, como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, talvez politizar um pouco essa conversa, mas a gente falar dos desafios que nós enfrentamos, né? As dificuldades, e eu sempre tenho conversado com a Denise, sempre conversado com os jornalistas, conversado com o pessoal aqui do Correio e de tantos outros órgãos de imprensa, falando justamente sobre o que a gente enfrenta no dia a dia do crescimento dessa máquina gigantesca que é o agronegócio brasileiro, a força e a responsabilidade que nós temos frente a toda a economia nacional, a nossa participação de PIB, de geração de emprego, de balança comercial, e o que a gente tem que vencer. Vencer narrativas internacionais de concorrentes extremamente poderosos que criam narrativas muito bem citadas pelo ministro Roberto Rodrigues em relação aos nossos produtos, a maneira como produzimos, o enfrentamento que nós temos com grandes mercados que concorrem conosco para grandes players mundiais, aí principalmente na questão das commodities, e a relevância que nós temos mundialmente e globalmente em relação aos nossos produtos agropecuários. Ninguém tem a agricultura tropical que tem o Brasil. Ninguém tem a responsabilidade que nós temos e a capacidade produtiva que nós temos. Já ouvimos dos mais diversos fóruns mundiais e reuniões mundo afora, falando que só o Brasil pode triplicar a produção de alimentos nas próximas décadas sem ter que fazer absolutamente nada ilegal. Sem ter que ter desmatamento ilegal, garimpo ilegal, grilagem, invasão de terras, desapropriações, ou seja, que a gente consiga efetivamente, com o que nós temos, com muita tecnologia, com muito investimento, com muita pesquisa, melhorar e melhorar todos os dias. Mas os desafios são gigantes, né? Os desafios são enormes. Nós enfrentamos coisas que estão fora do nosso controle, como tivemos há poucos dias atrás, e conversávamos ontem com o ministro sobre isso, a questão da influenza aviária, hoje, graças a Deus, chegando aí no prazo final de nenhum caso novo acontecendo no país, para o nosso mercado mundial e global de proteínas, aliás, nós somos os maiores, os mais importantes, os mais relevantes, como também questões cambiais, questões econômicas e principalmente questões tributárias. Aí vem o papo do lado político da conversa. E eu acho ótimo quando a gente participa de debates em que tem membros do Executivo, do Legislativo, cumprimentando a ministra, do Judiciário, aqui presentes, em que a gente pode, com a maior transparência, com a maior civilidade, dentro da grande democracia que nós vivemos, podemos fazer a crítica e também os elogios quando necessários. Tudo que nós não precisamos no momento e o que nos causa muita preocupação é justamente um incremento ou um aumento de carga tributária. Isso não cabe no bolso do brasileiro, não cabe no bolso do agro brasileiro, não cabe no tamanho da competitividade e da força que nós temos. Ontem conversávamos, e o ministro Fávaro fez o papel ontem, de que o governo teria que ter feito já algumas semanas, de ir ao parlamento, conversar com a nossa frente parlamentar, conversar com os nossos parlamentares, para explicar as medidas anunciadas pelo Ministério da Fazenda em relação ao aumento da carga tributária. Nós não tínhamos a mínima condição de aceitar qualquer tipo de aumento de IOF, de qualquer tipo de aumento de imposto sobre operações financeiras, como nós também estamos extremamente preocupados em relação às alterações de LCA, de LCI, de CRA, de CRI e de FIAGROS, algo que são alternativas excepcionais de financiamento do nosso agronegócio, em que nós temos dentro das LCAs praticamente 43% do financiamento do Plano Safra e que nós não conseguimos entender aonde, com uma tributação adicional, eles continuariam atrativos ou interessantes para os investidores. Quando a gente fala de aumento de carga tributária, a gente fala de fuga de investimento. Quando a gente fala de aumento de impostos, a gente fala de diminuição de crescimento econômico, em um momento em que a gente precisa do exemplo. E o exemplo que nós temos cobrado sempre é cortar na carne. O exemplo que nós temos cobrado sempre é fazer com que o Executivo, infelizmente, assuma a responsabilidade de cortar gasto público, de equilibrar as contas públicas, de diminuir o tamanho da máquina e de fazer o Brasil gigantesco do jeito que é, ter minimamente equilíbrio fiscal para que a gente possa crescer, desenvolver e continuar investindo e atraindo investimentos. Essa talvez seja um dos grandes desafios que nós temos e o Parlamento tem feito essa conversa muito fortemente.
Ontem, conversando com líderes partidários, com o presidente Hugo Motta, falávamos justamente sobre isso, sobre a responsabilidade que nós temos numa grande e excepcional reforma administrativa, da revisão de todo o tamanho dessa grande máquina estatal que nós temos aqui no Brasil e principalmente do corte de gastos públicos, fazendo com que a arrecadação cresça, com que a arrecadação desenvolva através daquilo que nós sabemos que está acontecendo errado. E aí cito exemplos que são direta ou indiretamente ligados à cadeia produtiva do agronegócio, como a questão do tabaco. 95% do tabaco produzido no Brasil é exportado. 95% do tabaco produzido aqui vai para fora para produzir cigarros e outros produtos em outros países. Mesmo assim, quase 60% do tabaco que entra no Brasil é contrabandeado. Não há fiscalização, não há o mínimo de punição e, aliás, há certeza da impunidade. Enquanto o mundo inteiro fala, por exemplo, dos aquecedores de tabaco, produtos que têm muito menos monóxido de carbono, muito menos prejudiciais à saúde, os tais dos vapes, em que nós não temos fiscalização alguma para saber de onde vem, o que tem lá dentro, quais são os produtos, as lojas dos grandes shoppings do Brasil continuam vendendo sem qualquer tipo de fiscalização e sem qualquer tipo de tributação, que poderia somar e somar muito para a arrecadação brasileira. Da mesma maneira, as bebidas alcoólicas, em que nós temos o malfadado imposto seletivo, que eu particularmente sou 100% contrário a qualquer tipo de imposto seletivo, punitivo a produtos lícitos, mas que nós temos uma tributação excessiva nos produtos legais e a grande parte do contrabando que não tem o mínimo de rastreabilidade, o mínimo de fiscalização, e a gente vê o país pagando a conta da criminalidade sendo bancada efetivamente por esse tipo de contrabando. E a gente fala também, e tem que falar, sobre a questão dos combustíveis. Não é possível que nós tenhamos ainda em pleno 2025 ter que fazer uma negociação política para votar e podemos trabalhar na legislação do devedor contumaz para que o sonegador cumpra a pena e pague o que deve para o Brasil. Isso é inimaginável, isso é impossível da gente pensar que em pleno 2025 a gente ainda está discutindo se a gente vai passar pano para sonegador ou não. O Brasil não aguenta isso, a gente precisa ter equilíbrio nas contas públicas, a gente precisa arrecadar com qualidade e fazer com que, efetivamente, a máquina do Estado não tenha que fazer aquilo que a gente tenta evitar todos os dias, que é cobrar de quem produz, é deixar mais caro produzir, é deixar mais caro investir, é deixar mais caro gerar oportunidades e gerar empregos. Então nós estamos trabalhando fortemente nisso, através de uma coalizão de frentes parlamentares, com mais de 30 frentes parlamentares que querem o desenvolvimento da nossa economia. O agro, e aí falo com o maior orgulho do mundo, a grande força motriz desse país, a grande força de desenvolvimento, de responsável pelo PIB, por 30% dos empregos, mais da metade das exportações, tem uma responsabilidade enorme de fazer o Brasil cada vez maior e melhor. Mas para isso, a gente não pode ser atrapalhado. Aquela história da política entrar para dentro da porteira das propriedades está acontecendo e está acontecendo muito, é isso que a gente tem evitado. Ontem mesmo, tivemos que agora, 30 e tantos anos depois da Constituição, aumentar um prazo para regulamentação de ratificação de imóveis em fronteiras internacionais, porque até hoje não conseguimos regulamentar isso. Problemas jurídicos, problemas de segurança jurídica e de incertezas para todos os produtores que fazem com que a gente ainda tenha que enfrentar dificuldades internas, externas, mas principalmente que a gente tenha um bom ambiente de negócios para conseguir crescer, desenvolver e fazer com que o Brasil seja mundialmente reconhecido e reconhecido de fato como a grande potência agroalimentar e energética que nós temos direito de ocupar. Obrigado e bom dia a todos vocês.